Graça e paz a todos. Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um culto de ensino nesta noite, culto de terça-feira. E o tema que estarei abordando nas terças-feiras vai falar sobre espiritualidade. Eu não sei quantas terças-feiras vamos estar fazendo, mas eu creio que não vai ficar somente nenhuma, tá bom? Então, se você puder acompanhar, vai ser um tema favorável para nós, porque nós estamos vivendo hoje uma espiritualidade, uma crise pessoal na espiritualidade. Nós vamos estar aprendendo um pouco então sobre isso, tá? O que seria realmente a verdadeira espiritualidade que Deus quer para o seu povo e para a sua igreja. Quero já desde já, dando início, fazendo oração, enquanto os irmãos vão entrando aí para aprender a gloriosa palavra de Deus. E depois nós vamos estar louvando o hino de número 90 e o hino de número 136 da nossa harpa cristã. E no final do estudo, né, do nosso culto de ensino de terça-feira, estaremos louvando o hino de número 400, tá certo? Da nossa harpa cristã. E o texto de referência que nós vamos estar louvando, que nós vamos estar meditando, vai ser Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, tá bom? Então vamos estar dando início nesta noite, neste culto de ensino, para a glória de Deus, e assim Deus vai nos abençoando, né, e derramando a tua graça sobre nossas vidas. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti clamamos nesta noite, ó Pai, porque vamos estar, Senhor meu Deus, prestando um culto, Senhor meu Deus, de adoração ao Senhor, mediante, meu Deus e meu Pai, esta live. Receba, Senhor meu Deus, os hinos que estarão tocados aqui nesta noite, a palavra, papai, que vai ser pregoada, meu Deus e meu Pai, no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo. Fala conosco, meu Deus e meu Pai, poderosamente, Senhor, porque assim, Senhor, verdadeiramente estamos vendo, ó Pai, o agir do Senhor nas nossas vidas, em meio a tanta causa e a tanta angústia, papai, e tribulação que sobreveio este mundo. Pai, nós somos gratos a Ti nesta noite, Senhor. Nos ensina sobre espiritualidade, nos ensine, meu Deus, a agradar a Ti, ó Pai. Dá sabedoria para a minha vida, sabedoria para os Teus servos, que hão de ouvir, meu Deus, esta mensagem, que vão encontrar descanso em Ti, Senhor, e aprendendo de que forma proceder diante desta terra, diante da sociedade, para melhor servir o Senhor e agradar e bendizer o Teu santo nome. Pai, peço a Tua graça sobre a vida de cada um, meu Pai, nesta noite, porque nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Se eu estou fazendo aqui, é porque o Senhor me capacitou, ó Pai. Não tenho, meu Deus, muitas vezes o requisito necessário que muitas pessoas esperam, mas o que eu tenho, eu dou, que é a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Pai, nos recebemos, ó Pai, nesta noite, essa humilde oração na Tua presença. Nos guarde, nos abençoe. É que nós pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, né? A paz do Senhor, nosso irmão Wesley, né, que entrou aí nesse culto de ensino. Então nós vamos estar louvando o hino de número 90 da harpa cristã. Louve juntamente comigo, adore ao Senhor e o nome do Senhor será glorificado. Depois o hino de número 136 também da nossa harpa cristã. Adore ao Senhor.
seja o nome do Senhor, né? A paz do Senhor para nossa irmã Vilma, a nossa irmã Janaína, seu esposo Patrick que entrou aí, né? Adora o Senhor, juntamente conosco. Vamos louvar o hino agora 136 da nossa harpa cristã. Depois também vamos estar falando a palavra de Deus, tá? Então a paz do Senhor, nosso irmão Toninho Mendes também, a nossa irmã Eliana Bottigelli, né? Ô glória, louvado seja Deus. Vamos louvar então o hino número 136. Em nosso socorro, venha, vem Jesus. Nós grande tristeza, nós ofuscadores, a ti recorremos, vem-nos dar vigor, reveste-nos todos do teu grande amor. Em nosso socorro, venha, vem Jesus. Em ti confiamos, és a nossa luz. Protege-nos sempre do vil tentador. Reveste-nos todos do teu grande amor. Em nosso socorro, venha, vem Jesus. Combate inimigo, honra tua luz. A ti nós clamamos, responde, ó Senhor. Reveste-nos todos do teu grande amor. Em nosso socorro, venha, vem Jesus. A plena vitória hoje nos conduz. Dá-nos tua graça, poder e valor. Reveste-nos todos do teu grande amor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, né? Nós adoramos a Deus nesta noite, porque nosso Deus, Ele é bom, né? O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Então nós cremos, meus queridos, que Deus verdadeiramente está conosco nesta noite. Então quero cumprimentar a todos que entraram aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar meditando então no livro de Colossenses. Então vamos para a palavra de Deus nesta noite, o ensino sobre espiritualidade, tá bom? Então vamos ler Colossenses, capítulo de número 1, no verso 9 e o verso de número 10. Então quero saudar a todos aí com a paz do Senhor, nossa irmã Suzana, né, João Paulo que entrou aí, paz, minha querida. Deus abençoe grandemente também sua casa e sua família. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1, verso de número 9 e ao verso de número 10 também, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra que acabamos de ler nesta noite, tá? O tema de hoje que eu escolhi para falar com vocês algumas terças-feiras, vou começar hoje sobre esse tema, né? A espiritualidade. Então eu quero falar sobre a verdadeira espiritualidade, né? O que realmente é ser espiritual e como que nós conseguimos alcançar a espiritualidade. E quero falar também de alguns defeitos que vai ocorrer, infelizmente, na vida de muitas pessoas que se acham mais santa, mais espiritual do que outras.
Então nós vamos ver e entender nesta noite o que verdadeiramente Deus quer através da nossa espiritualidade e da nossa vivência nesta terra, né? Para encorajar as demais pessoas aí, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre a profundidade da espiritualidade. Então, para nós começarmos esta mensagem, nós temos que entender então qual é a profundidade da espiritualidade, o que realmente é ser espiritual, tá? Então a verdadeira espiritualidade, para a gente poder ter início, eu quero dizer para você, meu querido, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para você que nos ouve, que a verdadeira espiritualidade não tem como se medir olhando para a vida alheia. Você não vai conseguir medir a espiritualidade comparando a sua vida com a vida de outrem. E infelizmente hoje é o que acontece. Infelizmente hoje as pessoas, eles olham para a sua espiritualidade comparando a vida do outro. Então nós vamos entender nesta noite que você não conseguirá. Você jamais vai conseguir medir a sua espiritualidade se comparando com a vida de outra pessoa, tá bom? Então, porque a espiritualidade dos outros não dá para ser medida. Eu não consigo ver a espiritualidade na vida da pessoa. Eu não consigo denotar se realmente ela está fazendo porque ela está fazendo de forma espiritual ou de fazendo de forma carnal ou de forma diabólica. Eu não consigo entender. Aí você vai dizer assim, meu irmão, a gente conhece a árvore pelo fruto. Sim, verdadeiramente conhecemos a árvore pelo fruto. Mas medir a espiritualidade e medir a fé são coisas que não conseguimos medir comparando com os outros. Então como que eu consigo ver e medir e entender a espiritualidade, a profundidade da espiritualidade? Para nós entender sobre esse assunto, nós devemos saber que cada pessoa conhece a sua própria espiritualidade. Quem consegue medir a espiritualidade é somente você. Você vai saber se verdadeiramente você está fazendo de forma espiritual ou não. Então eu não consigo medir outra pessoa, mas consigo medir a mim mesmo. Então, para eu poder mensurar a espiritualidade, eu consigo mensurar a minha própria espiritualidade. Eu não consigo de forma alguma medir a espiritualidade de outro comparando com outras pessoas. Então você consegue entender a espiritualidade quando você olha somente para si, tá bom? Quando você olha para você mesmo, você consegue ver e verdadeiramente entender se realmente você está sendo uma pessoa espiritual. E de que forma que a gente consegue então ter base para poder ver se nós somos espirituais ou não? Para a gente entender isso, a nossa espiritualidade, nós temos que compreender que a nossa espiritualidade ou qualquer espiritualidade, ela só pode estar embasada na pessoa bendita de Jesus Cristo. É na pessoa bendita de Cristo e é somente em Cristo que nós podemos medir a nossa espiritualidade, tá? A partir de quem? A partir de Jesus Cristo, a partir da sua palavra e a partir da sua palavra e da sua vontade. Então eu não consigo medir a minha espiritualidade em relação a outrem, mas em relação àquele que pode ser medido. É somente através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador das nossas almas, tá bom? Então isso sim é verdadeiramente a forma de nós medirmos a nossa espiritualidade. E quero também já transmitir para os irmãos que os esforços humanos, tá, para viver uma vida espiritual, ou para você para viver a espiritualidade na sua vida, ela não vai conseguir ter êxito, ela vai ficar obscurecida se você não estiver pautada na revelação que Cristo depositou em nós. Então, se eu fizer através dos meus esforços humanos, tentando querer mostrar que eu sou espiritual por esforços humanos, mas não porque está retratado em mim a revelação de Cristo na minha vida, isso será uma vã espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela só vai conseguir ser completa se realmente não partir de esforços humanos, mas verdadeiramente a glória de Deus e o Espírito de Deus, ela estiver pautada e vivenciada e revelada em mim através de Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, eu consigo verdadeiramente estar visualizando a minha espiritualidade, tá? Então, a nossa espiritualidade, a minha espiritualidade e a espiritualidade de qualquer pessoa, ela tem que estar somente na pessoa bendita de Cristo. Ou seja, em outras palavras, para a gente poder conseguir medir a nossa espiritualidade, nós temos que estar espelhada em Cristo. A espiritualidade, ela tem que ser reflexo de Cristo.
A nossa espiritualidade é espelhada em Cristo. É como se você estivesse olhando para um espelho e através do espelho você recebe aquele reflexo daquela imagem e aquela imagem está realmente introjetada em nós. Se a imagem de Cristo estiver introjetada em mim, com uma fonte espelhada, verdadeiramente eu estarei exercendo a espiritualidade. Então a espiritualidade tem que estar espelhada em Cristo. Se ela não estiver espelhada em Cristo, em vão será a minha espiritualidade, tá bom? Então, para os irmãos começarem a entender e compreender isso, nós temos que entender que a espiritualidade tem que estar espelhada em Cristo Jesus, tá certo? E quanto mais a gente conhece e quanto mais fé nós temos na pessoa bendita de Cristo, neste que consegue introjetar o seu reflexo em nós, que Jesus Cristo introjetando em nós o seu reflexo, mediante a minha compreensão, mediante a minha fé, mediante o conhecimento que eu tenho nele, aí isso vai fazer com que se eleva cada vez mais a minha espiritualidade. Ou seja, quando eu estou introjetado em Cristo, Cristo está introjetado em mim, e mais eu tenho fé nele, e mais eu conheço a Ele, mais isso nos leva ao crescimento espiritual. Então o crescimento espiritual e a espiritualidade, ela está embasada e espelhada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É somente nisso que nós conseguimos realmente vislumbrar a nossa espiritualidade. Então eu não consigo mensurar a espiritualidade baseando-me em outra vida alheia, a não ser na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme está escrito em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 1, vamos ler aqui, tá bom? 2 Pedro, vou ler para vocês aqui, para a gente poder dar continuidade. 2 Pedro, capítulo de número 1, no verso 2 e verso até o verso 4. Então, 2 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 2 até o verso 4, diz assim, ó: e graça e paz vos sejam multiplicadas. Por quê? Pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então você está vendo aí que eu só posso ter uma vida de piedade, a minha espiritualidade tem que estar refletida em Cristo Jesus. Verso 4: pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a minha espiritualidade, a espiritualidade da igreja, tem que estar espelhada em Cristo, para nós escaparmos da concupiscência que há no mundo. Porque senão eu não conseguiria realmente viver uma vida diante de Deus. Então esse conhecimento de Deus, que vai refletir em nós a nossa espiritualidade, se verdadeiramente eu sou espiritual ou não, vai depender do conhecimento que eu tenho nele e daquilo que está refletido, introjetado em mim, mediante o seu querer e a sua palavra, tá? Só que este conhecimento aqui, eu quero abrir um parênteses para nós aqui entendermos acerca do conhecimento. Este conhecimento aqui não é um mero saber. Este conhecimento de Cristo não está relacionado ao mero saber. Eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu sei que Jesus, Ele está dando vida e vida com abundância. Eu sei que Ele quer que nós andemos de acordo com o seu querer, com a sua vontade e conforme os preceitos do seu evangelho. Então esse conhecimento aqui não tem relacionado ao saber, porque saber, muita gente sabe. Saber, todo mundo, muitas pessoas têm esse saber. Mas esse conhecimento aqui que eu estou dizendo, o conhecimento da palavra gnosis, é um conhecimento que nos impulsiona, é um conhecimento que vai impulsionar a fazer a diferença. É um conhecimento que me impulsiona a ser espiritual. É um conhecimento que me impulsiona a ser diferente. No mundo tão igual, eu consigo ser diferente. Então esse conhecimento não é um mero saber. É um conhecimento que vai nos levar, tá, a impulsionar a fazer a diferença e viver de uma forma abundante e uma vida de piedade, ou seja, viver uma vida piedosa.
Então, a palavra gnosis aqui do grego, de Pedro, que nós lemos aqui, esse conhecimento que está sendo revelado para mim e para você, esse conhecimento aqui não é um mero saber. Então, não está relacionado com um mero saber. E quando essa palavra gnosis, ela vem aí no 2 Pedro, ela vem acrescida do prefixo epi, é um prefixo também, epi, ela significa um conhecimento claro. Significa um conhecimento claro, tá? E um conhecimento pessoal. É um conhecimento claro e um conhecimento pessoal. Ou seja, é um conhecimento que verdadeiramente eu tenho intimidade. É um conhecimento que não está obscuro. É um conhecimento verdadeiro que não me gera dúvida. É um conhecimento claro e um conhecimento pessoal, tá? Então significa que é um conhecimento objetivo. Não é um conhecimento subjetivo, é um conhecimento objetivo. O conhecimento subjetivo é apenas saber. Mas um conhecimento objetivo é um conhecimento que eu tenho do próprio ser. É um conhecimento que eu tenho do ser. Eu conheço a Cristo de forma objetiva, não de forma subjetiva, por aquilo que eu escutei, por aquilo que me induziram, mas eu conheço de forma clara e pessoal. Eu tenho intimidade com Deus. Então nós podemos entender que quando Pedro estava nos ensinando essa passagem, colocando essa passagem, realmente ele está dizendo que a espiritualidade não tem a ver com conhecimento intelectual, não tem a ver com conhecimento subjetivo, ela tem com conhecimento claro, pessoal e objetivo. Porque se fosse, não seria pessoal, se fosse um mero saber, não seria um conhecimento pessoal e claro, não seria um conhecimento verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível você saber muitas coisas sobre Deus sem conhecê-lo. É possível saber muitas coisas sobre Jesus Cristo sem ao menos conhecê-lo. Então esse é um conhecimento, um saber natural, um saber simples, que é muitos saberes que tem no mundo. Há vários saberes, então são saberes diferentes. Agora conhecimento é verdadeiramente conhecimento claro, pessoal e objetivo. Então saber de Deus, muitas pessoas sabem, sem menos conhecer quem é Deus. Saber as coisas de Jesus Cristo, muitas pessoas sabem, mas não realmente têm um conhecimento acerca de Jesus Cristo. Então, esse conhecimento gnosis, que eu quero passar para você sobre espiritualidade, esse conhecimento gnose é o resultado do que? Da intimidade, é o resultado da nossa relação com a sua vontade, tá? Com a sua palavra, na revelação do Espírito Santo. Então a nossa espiritualidade, ela está embasada em Cristo, ela tem que estar mediante o conhecimento e a fé que eu tenho nele, e um conhecimento de não um mero saber, é um conhecimento pessoal, claro e objetivo. Porque quando eu sei alguma coisa, né, acerca de algo, eu posso saber sem conhecê-lo. Então tem muitas pessoas se baseando na sua espiritualidade por saber de Cristo, por saber de Deus, por saber da sua palavra, mas verdadeiramente ele não consegue fazer com que essa espiritualidade o impulsiona a fazer a diferença, a ser diferente. Não fazendo por meros esforços humanos, mas nós somos impulsionados pela fé, pelo conhecimento que nós temos nele e pela essa intimidade pessoal que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí já o primeiro aspecto da espiritualidade na vida do homem. Nós só conseguimos ser espiritual quando nós temos introjetado em nós a revelação, o conhecimento claro, pessoal e objetivo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a revelação do Espírito Santo. E essa revelação do Espírito Santo, ela consegue produzir em nós uma devoção, ou seja, uma dedicação advinda, tá? Uma dedicação advinda do nosso coração, do nosso interior. Ou seja, eu não me esforço para poder fazer as coisas. Eu faço porque de dentro de mim flui um rio de águas vivas que me inclina a ser espiritual, em fazer a vontade de Deus, e ela se revela na minha vida de forma clara e objetiva, porque as pessoas vão ver em mim o exercício de uma vida de piedade, o exercício de uma vida espiritual, ou seja, eles vão conseguir enxergar em mim que verdadeiramente eu estou vivendo uma vida de piedade, não me esforçando, porque quando eu me esforço, eu posso me esforçar num determinado lugar,
mas no outro eu não posso ser o mesmo. Às vezes eu posso ser crente na igreja, posso ser cristão dentro de um determinado grupo social, mas não sou cristão aonde em outro grupo social. Agora, a espiritualidade do conhecimento pessoal que nós temos de Cristo nos faz nos sermos espirituais em qualquer lugar da nossa vida. Faz nos ser espiritual no trabalho, faz nos ser espiritual na igreja, faz nós sermos espirituais no colégio, na faculdade, ou seja, na sociedade de modo geral. Por quê? Porque verdadeiramente eu não me esforço para ser alguma coisa que eu não sou. Eu sou verdadeiramente aquilo que Deus introjetou em mim e aquilo que Ele revela através de mim. Então eu consigo, através da revelação que o próprio Cristo revela de mim para a outra pessoa, e eu também consigo enxergar em mim verdadeiramente que eu faço isso porque há algo interior que me impulsiona a fazer a diferença neste mundo de dificuldade. Por que eu comecei a falar sobre isso? Porque quando a pessoa se usa de esforços humanos para mostrar a sua espiritualidade, ele se torna um fanático. Então cuidado, meu irmão, com a espiritualidade não se tornar fanatismo religioso. Cuidado para que a espiritualidade não torne você uma pessoa chata. Cuidado para que a espiritualidade que você pensa que tem não torne você uma pessoa mesquinha. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas se acham espiritualmente melhor do que outra pessoa, ela quer viver em isolamento. Então causa também já um prejuízo para ela. Ela quer se isolar, achando que, igual tem muitos cristãos que se acham, que para se viver uma vida de espiritualidade, ele tem que se isolar das pessoas, tem que se isolar do mundo, tem que se isolar do meio social. Ah, eu sou desse grupo, eu não posso ir lá naquele outro grupo. Mas não, nós vamos ver aqui através da palavra de Deus que nós temos que ser espiritual dentro do mundo. Porque nós não estamos fora do mundo, nós estamos dentro do mundo. Nós somos seres espirituais, seres celestiais, mas também somos seres que estamos vivendo e habitando neste mundo. Então muitas pessoas, por acharem e por estar vivendo uma espiritualidade de um fanatismo religioso, eles se excluem e excluem as pessoas. Então eles muitos se acham que a espiritualidade se alcança nos monastérios, sem amizade, vivendo uma vida fora do mundo. Então tem pessoas que acabam afastando-se das pessoas e acaba também afastando as pessoas dela mesma, porque ela se acha tão espiritual que ela não acha digna de se comunicar, não se acha digna de viver uma vida junto com essas pessoas, porque ela se acha melhor do que as outras, se acha melhor e se acha especial, e acaba deixando, os familiares, acaba se afastando dos amigos, acaba se afastando, da sociedade, deixando de ter uma vida normal. Por quê? Porque considera as outras pessoas impuras, considera as outras pessoas menos espirituais do que ela, e considera as outras pessoas pecadoras, e achando que somente eu sou santo, só eu que sou puro, só eu que sou e mais ninguém é. E você pode estar fazendo o quê? Afastando as pessoas de você. Tem pessoas que se acham tão espiritual porque vai para a igreja todo dia, mas não ama o seu próximo, não ama o seu vizinho, não é fiel, em muitas coisas. Tem pessoas que se acham mais espiritual porque vai no monte, faz oração nos montes. Não estou pregando contra o monte, estou pregando contra você ir para os cultos todos os dias. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que as pessoas se espelham na espiritualidade dentro dos seus esforços cabais e se torna uma pessoa fanática, fanatismo, porque eu não faço o que ela faz, então eu não sou espiritual igual ela. Eu não vivo do jeito que ela vive, então eu não sou espiritual igual ela. Ela quer que todo mundo sejam da forma que ela vive, porque ela buscou espiritualidade na meritocracia, no mérito. Eu sou espiritual porque eu oro 24 horas por dia. Eu sou espiritual porque eu jejuo 3 vezes por dia. Eu sou espiritual por causa disso, por causa daquilo. Você não é digno de estar comigo porque você não é espiritual. Aí ela tendo esse fanatismo religioso, ela não recebe nada de ninguém. Ela acha que ela não é digna de ouvir uma palavra como essa vindo de mim. Ela não acha certo ouvir um professor de escola dominical. Ela não acha certo ouvir a voz de um pastor que está ensinando a palavra de Deus, porque o pastor não vive a espiritualidade que ela acha que ela vive, que ele é mais espiritual do que o outro. Então ela se considera superior às outras pessoas.
Ela começa a se considerar maior do que as outras pessoas. Por quê? Por causa de uma espiritualidade, eu volto a repetir, uma espiritualidade que ela colocou ela dentro do fanatismo religioso e faz ela se tornar isolada. Então cuidado, meu irmão, para você não afastar as pessoas. Quer ver um exemplo para você entender? Quando isso aconteceu comigo, que eu não sabia, agora eu aprendi, vivo diferente, mas quantas vezes nós nos afastamos dos nossos familiares porque não professam a mesma fé que a gente? Olha só o fanatismo religioso, a nossa espiritualidade. Achamos que somos melhores que as outras pessoas. Não somos melhores do que ninguém. Nós só somos diferentes porque Cristo habita em nós. E nós entendemos agora, através do conhecimento pessoal íntimo com Deus, com Jesus, nós entendemos que é algo diferente que outras pessoas não entendem. Mas vai chegar o dia que essa pessoa também vai entender. Então é importante nós entendermos isso, tá? Então, para viver verdadeira espiritualidade, nós temos que viver ela dentro de uma sociedade. Não precisa se isolar. Não precisa achar que você é mais santo do que outra pessoa. Não. A sua espiritualidade você só consegue medir ela com você mesmo. E você só vai ser realmente espiritual se verdadeiramente você estiver fazendo a vontade de Deus. Tá certo? Não a sua vontade. Não o seu ritualismo. Mas verdadeiramente vivendo a vida de acordo com os preceitos de Cristo e de acordo com os preceitos do Evangelho. Vamos ler a primeira carta de João, Evangelho de João, capítulo 1, João 1, verso 14. É uma palavra conhecida. João 1, verso número 14. João, Marcos, Lucas, João. Vamos abrir aqui João 1 e verso 14, que diz assim. Eu quero que você entenda comigo, para você entender sobre isolamento, tá? João 1,14 diz assim, ó: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que eu quero que você entenda nesse versículo? Nós temos que aprender com Jesus, irmão. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Cristo assumiu a sua dimensão humana. Cristo assumiu sua dimensão humana, mas sem perder a sua espiritualidade. Todavia, Jesus Cristo não se isolou. Jesus Cristo não ficou escondido. Não, pelo contrário. A sua espiritualidade foi comprovada, o quê? Mediante as suas obras, no local que ele estava. Não era o lugar, não eram as pessoas que fazia Cristo ser espiritual ou não. O que faz nós sermos espirituais é nós estarmos andando de acordo com os preceitos do Evangelho, segundo foi ensinado pelas Sagradas Escrituras. Não é as pessoas que me fazem, o lugar que eu estou, não é o lugar que me faz ser santo, não é o lugar que me faz ser diferente, não é o lugar que me faz ser espiritual, não é a pessoa com quem eu estou convivendo que me faz ser espiritual. Não, pelo contrário. Você viu o que faz nós sermos espirituais na introdução, né? Se você não ouviu, volta antes, depois aí da gravação, você vai ver. Tá? Mas eu quero dizer que você aprender com Jesus Cristo, ele habitou no meio de nós. E sabe o que Jesus Cristo levou? Jesus Cristo levou, né, lá se você ler Mateus capítulo 11, verso 19 e Lucas capítulo 7, verso 33, vão falar assim, olha lá, diz que Jesus é filho de Deus, é espiritual, mas está andando com pecadores, é beberrão, é comilão, anda com pecadores. O que isso nós estamos demonstrando isso? As pessoas criticaram Jesus. Os fanáticos criticam. As pseudo-espiritualidade através do fanatismo critica as pessoas. Ah, nosso irmão Walker andando com um pecador, andando com isso. O Walker veio aqui na igreja, prega, ensina, mas está andando com fulano, andando com Beltrano, andando com Cicrano. Eles medem a espiritualidade da gente nas pessoas. Cristo também sofreu essa mesma afronta. O que eu quero que você entenda nesta noite: não se afaste dos seus familiares. Não se afaste das suas amizades, meu irmão. Eu sei que tem amizade cristã, evangélica que está comigo, mas eu tenho muita amizade também fora do meu ciclo de crença, do meu ciclo de fé. Se você conseguir visualizar o currículo de amizade que eu tenho, você vai ficar horrorizada de todo tipo de pessoas que eu tenho amizade. Mas nenhum deles afetam a minha espiritualidade. Nem tanto as pessoas que não professam a mesma fé que eu, e nem tampouco as mesmas pessoas que professam a mesma fé que eu, que está dentro da igreja, eles não vão me fazer ser espiritual. Está entendendo? Então eu não sou fanático. Jesus não se isolou.
Então não se isole da sua parentela, meu querido. Não se isole da sua família. Vai comer um churrasco com os seus amigos. Vai comer um churrasco com a sua família que não é cristã, que não professa fé igual a você. Vai fazer alguma coisa, vai se divertir. Não se isole. Mas você vai demonstrar a sua espiritualidade lá no meio deles. É no meio dessa sociedade, muitas vezes mal e perversa e corrompida. Foi o que Cristo fez. Cristo, ele assumiu sua humanidade, mas não perdeu a sua espiritualidade. Então, meu querido, não se isole. Porque infelizmente hoje as pessoas acham que ser espiritual é se isolar. Eu não sou amigo de fulano de tal lá, não sou amigo de ciclano porque ele não é espiritual. Quem disse que não é? Às vezes é mais do que você, às vezes é mais do que eu. Ninguém consegue medir o coração de ninguém. Ninguém consegue medir o conhecimento que ele tem de Deus. Ninguém consegue. Então você tem que se preocupar consigo mesmo. Então se você realmente está vivendo uma vida espiritual, querendo se isolar, de uma vida de exclusão, excluindo você dos lugares, excluindo as pessoas da sua convivência, meu irmão, você está sendo um fanático. Você está vivendo uma espiritualidade maléfica e ruim. Não é a espiritualidade realmente verdadeira e real que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que nós vivemos no mundo. Assim como Jesus assumiu a sua espiritualidade, ele não se isolou, mas também foi comprovada a sua espiritualidade nas suas obras e no seu andar e no seu proceder, porque nós conhecemos a árvore pelo fruto. Agora, que fruto você está dando nos lugares que você está frequentando? Tá certo? Então, a espiritualidade não tem nada a ver com isolamento e com fanatismo religioso. Não vai dar para falar tudo nessa terça-feira, mas por isso que eu quero fazer várias terça-feiras, que vai ter alguns pontos que precisam ser esclarecidos, e não dá para ser esclarecido agora, mas vai ser esclarecido no decorrer dos outros estudos de terça-feira, tá bom? Então é mais uma introdução hoje para você entender no que a gente quer que você chegar. Então espiritualidade não tem a ver com isolamento. Então nós temos que entender que somos espirituais e também nós somos humanos. Eu sou um ser espiritual e sou um ser também carnal. Sou um ser espiritual e sou um ser também humano. Então na minha vida humana eu tenho relações humanas. Na minha vida humana eu tenho relações humanas. E nas minhas relações humanas eu me relaciono com todo tipo de qualquer pessoa, todo e qualquer tipo de crença, todo e qualquer tipo de pensamento, todo e qualquer tipo de conceitos. Mas eu não posso me isolar da humanidade, porque eu sou humano. Então na minha vida humana eu me relaciono com outro humano, independente da sua crença, independente da sua espiritualidade, independente dos seus conceitos e dos seus pensamentos. Mas eu, como espiritual, eu consigo me relacionar com tudo e com todos. Jesus Cristo se relacionou na sua humanidade, porque ele assumiu a sua forma humana. Ele se relacionou com todo tipo de pessoa. E jamais ele excluiu ninguém. Jesus não exclui ninguém. Então quem é você para excluir alguém? Quem é você para excluir as pessoas? Porque você está vendo uma pseudo espiritualidade com o narizão empinado, achando que é melhor do que os outros. Então, meu querido, não podemos ficar invisível. Não podemos sair do mundo. Não podemos ser arrancados do mundo. Jesus falou: eu não quero, Pai, que vocês tirem do mundo, mas livre eles do mal. Tá certo? Então não tem como você sair do mundo, não tem como você ficar invisível. Nós estamos vivendo em sociedade. Nós estamos vivendo com pessoas. Porém, quando verem você nessa sociedade, quando verem você no meio deste povo, deste mundo, dentro desta humanidade, as suas boas obras têm que ser vistas, e através das suas boas obras o nome do nosso Senhor Salvador deve ser glorificado. Então Deus é glorificado na minha relação humana, não é me escondendo, não é eu usando fanatismo e excluindo as pessoas, achando que eu sou melhor do que outro. Eu repito, você não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não for a graça de Cristo, nós não somos nada. Mas nós precisamos viver uma vida, e que através da nossa vida o nome do nosso Deus ele seja glorificado, porque a verdadeira espiritualidade glorifica a Deus através dos nossos atos, através da nossa relação com a sociedade e a nossa relação com o mundo. Isso é realmente ser espiritual, não viver uma vida de exclusão, uma vida de
como se diz aqui, né, uma vida completamente fanática, tá certo? Que nós somos no mundo. E quanto mais nós exercemos, olha o que eu quero que você entenda, a verdadeira espiritualidade funciona assim. Quanto mais nós exercemos a nossa humanidade, que Deus projetou para nós, que Deus projetou para a humanidade, mais crescemos em espiritualidade. Então, quanto mais nós exercemos a nossa humanidade de acordo com os preceitos que Deus projetou para nós, mais nós crescemos em espiritualidade e vice-versa. E quanto mais você exerce a sua espiritualidade, mais você cresce na humanidade que Cristo projetou para o homem. Se a imagem humana está deturpada, mas não era esse o projeto de Deus. Mas eu, como espiritual, eu consigo verdadeiramente demonstrar a minha humanidade, aquilo que Deus criou lá no Jardim do Éden e que era o projeto de Deus inicial para o homem. Então, através da minha espiritualidade, eu mostro a minha humanidade. E através da minha humanidade, enxergando que eu sou humano e faço parte do mundo humano, eu vou glorificar a Deus com as minhas obras e eu vou mostrar a minha vida e vou crescer em espiritualidade. Então é assim que você cresce em espiritualidade, meu irmão, vivendo em humanidade dentro de uma sociedade. Quem me conhece sabe, eu sou o que sou em qualquer lugar. E eu sei respeitar todo tipo de crença, sei respeitar todo tipo de pensamento, porque cada um tem o seu livre pensamento. Então nós, como somos espirituais, nós sabemos suportar a fraqueza do fraco, entender o pensamento do outro. Agora o fanático não, o fanático ele briga, ele cobra e exerce algo grande na vida da pessoa que nem ele mesmo pode suportar e tão poucas pessoas. Então eu estou fazendo esse alerta para nós não vivermos uma espiritualidade maldita, uma espiritualidade enganosa, uma espiritualidade apresentada e guiada pelo maligno. Cuidado, meu irmão, cuidado para não cair nessa tentação. Dessa pseudo-espiritualidade. Qual a espiritualidade que é essa, meu irmão? Vou repetir para vocês, explicar mais uma vez para a gente vai estar terminando. Muitas vezes o inimigo, você está achando que está sendo usado pela sua espiritualidade, por Deus, muitas vezes estamos fazendo a vontade do inimigo. Porque que tentação é essa? É a tentação de se vangloriar por essa falsa espiritualidade, ao ponto que nos faz sentir maior do que Deus, nos faz sentir mais santo do que o nosso Deus. Quem não lembra de Gênesis 3:5? A síndrome, aquela síndrome que o inimigo colocou no Jardim do Éden. Irmão Walker, que síndrome é essa? A síndrome de que diz, sereis como Deus. Tem pessoas que acham que é mais do que Deus. Então a síndrome, uma espiritualidade maldita, apresentada e guiada pelo maligno, que não faz cair nessa tentação. Eu estou te alertando nesta noite, meu irmão, para você não cair na tentação de Gênesis 3:5. Sereis como deuses. Tem pessoas se achando como deuses. Não me toca, senão você vai morrer. Não pode tocar no ungido de Deus. Olha aí, meu irmão, imagine, não me toque. Cuidado, meu querido, com essa espiritualidade. Cuidado, você está achando que você é quem? Você está achando que é maior do que Cristo? Está achando maior que é Deus? Está achando que é maior que os profetas? Você está achando que é maior do que aqueles que vieram antes de nós? Foram perseguidos, caluniados, bofeteados, crucificados, queimados, cerrados. Agora a sua espiritualidade, não, mexeu com o ungido de Deus. Cuidado com essa pessoa de espiritualidade, meu irmão. Isso não é espiritualidade, não. É a síndrome de sereis como Deus. A síndrome de que serei intocável. Você não é como Deus. Você não é intocável. Essa espiritualidade maldita é que nos tira da vida comum. Que nos tira da vida comum. Nos faz se isolar. Nos faz olhar com desprezo para outras pessoas. Nos faz olhar com um olhar de julgamento acerca de outras pessoas. Não, a pessoa não ora como eu oro. A pessoa não veste a roupa que eu visto. A pessoa não vai no monte, não consagra a vida. Olha, aí você impõe regras difíceis de serem seguidas. Impõe regras como se fossem regras para a salvação.
Nós não somos mais do que Deus. Cuidado com a síndrome. Cuidado com a síndrome que foi colocada no Gênesis 3:5. A síndrome de serei como Deus. Então você quer viver num alto padrão de santidade que nem mesmo você consegue. E você acha que santidade é somente fazer A. Esquece do B, C e D. Ou seja, esquece do obedecer. E quer saber só do A. Então cuidado, meu irmão, com essa síndrome. Cuidado com essa espiritualidade maligna e maldita, fanática, que te faz achar que você é Deus. Que faz achar que você tem um alto padrão de santidade. Você tem um alto padrão que tem que ser da mesma dessa forma. Tá certo? Não que não vamos, né, nos santificar. Não estou dizendo isso. Não é que nós não temos que ser santos. Temos que ser santos sim. Mas saiba de uma coisa. Enquanto estivermos neste mundo, não seremos perfeitos. Enquanto estivermos habitando esse corpo carnal, nós não seremos perfeitos. Então cuidado com essa síndrome, tá bom? Porque a verdadeira espiritualidade nos faz nos tornarmos, sabe o que é? Consciente. A verdadeira espiritualidade nos faz tornarmos consciência da nossa humanidade. Faz nos tornar consciente dos nossos limites. Consegue fazer-nos ter consciência das nossas fraquezas. Só que nós baseamos nossa espiritualidade, como eu falei no início, pautada na fraqueza do outro, no erro do outro. E nos tornamos como deuses. E nós colocamos um alto padrão que nem você consegue viver e que quer exigir de outras pessoas. Não foi assim com os fariseus? Não foi assim também no tempo de Cristo? E Jesus chamou eles do quê? Sepulcro caiado. Que coava um mosquito e engolia um camelo. Você muitas vezes está querendo aí mostrar, né, muitas coisas, está engolindo um camelo. Muitas vezes você está querendo tampar, tirar o cisco que está no olho do seu irmão, mas no seu olho está uma trave maior ainda. Porque está vivendo essa pseudo-espiritualidade, de se vangloriar nessa falsa espiritualidade que você é um Deus, que você é santo, que você é melhor do que os outros. Aí você julga, você não entende a fraqueza do fraco, você coloca um alto padrão de coisas e esquece da sua humanidade, dos seus limites e das suas fraquezas. O próprio apóstolo Paulo falou, olha, o bem que eu não quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu mais faço. Por quê? Porque habita em mim um corpo da morte, o corpo do pecado. Enquanto estivermos nesse corpo do pecado, nós não somos perfeitos. Mas a nossa espiritualidade tem que ser pautada, como eu falei para você, no nosso conhecimento, na nossa fé e na nossa intimidade, de buscarmos conhecermos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós temos consciência da nossa humanidade, da nossa fraqueza, dos nossos limites, mas nós nos tornamos dependentes de Deus. Nos tornamos mais dependentes de Cristo. E quando nós nos tornamos mais dependentes, nós fazemos o quê? Quando você depende de alguém, você busca, você clama. Então, quando você está se achando essa pseudo-santidade, que você é um Deus, sereis como Deus, que a minha espiritualidade é melhor do que do outro, você não se sente dependente de Deus, você não busca Deus, não busca a sua palavra, não escuta uma palavra vinda de outra pessoa, é só você que sabe tudo, você que conhece, não precisa estudar, não precisa ler, não precisa aprender, não precisa orar. Porque você colocou uma santidade, um pseudo-santidade no seu nariz, inclinou-se no nariz aí, achando que você é melhor do que os outros. Então cuidado, meu irmão, quanto mais nós entendemos isso, mais nós buscamos a Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós o conhecemos. E quanto mais nós os conhecemos, mais nós entramos na dimensão espiritual. Mais nós entramos na dimensão do Espírito, mais na dimensão espiritual. Então, meu querido, cuidado. Estou te alertando para você não fazer isso. Estou te alertando para você não se isolar, para você não se tornar chato. É chato chegar para uma pessoa, meu irmão, que parece que ele se acha superior a você. Não é ruim. Imagine, só porque eu sou bacharel em teologia, só porque eu sou licenciado em filosofia, só porque eu tenho curso e mais curso, eu chegar perto de alguém e achar melhor do que o outro, vou me tornar um cara chato. Porque não só eu que sei. Não sou assim, meu irmão. E a espiritualidade é a mesma coisa.
Tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Quero que você entenda para você entrar na dimensão espiritual. Quanto mais você entender a sua humanidade, mais você busca conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, vai cumprir Colossenses capítulo 1, verso 9 e verso 10. Que nós lemos aí que é o tema da nossa mensagem de hoje. Tá certo? Então, quando você entende isso, você vai cumprir a palavra de João 3,30. Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Que ele cresça e eu diminua. Só que infelizmente, por causa da síndrome de sereis como Deus, é ao contrário. Eu cresça e Jesus diminua. Longe de mim isso. Uma espiritualidade maldita, guiada pelo adversário e ensinada pelo maligno. Não caia na tentação, meu querido, de achar superior. Porque só somos alguma coisa porque Cristo habita em nós. Porque sem Deus nada podeis fazer. Então que Ele cresça e eu e você diminua. Abaixa o seu nariz, meu querido. Abaixa um pouco o seu egocentrismo. Abaixa, diminui um pouquinho menos, tá? Vamos ser dependentes de Cristo e buscar ouvir os ensinamentos. Hoje eu vejo aí as lives aí. Todo mundo entra no TikTok. Não sou contra o TikTok, não sou contra nada disso. Você tem direito de se divertir. Estou querendo dizer o seguinte: quando você se sente dependente de Deus, você busca as coisas de Deus. Então você ama as coisas de Deus, independente se você não gosta do pregador, não gosta do jeito que o outro fala, mas você busca aprender mais de Deus. Então eu faço a minha live, eu entro na live de outros irmãos, entro na live de outras igrejas, curto lá, escuto os ensinamentos, porque eu quero aprender, porque eu dependo de Cristo. Quanto mais eu aprendo, mais eu vivo a minha espiritualidade. Então a espiritualidade, irmão, não é egoísta. A espiritualidade, ela não é egocêntrica e não busca competição. Eu sou mais espiritual do que fulano, sou mais espiritual do que o cicrano. Você é espiritual, você vai no monte? Não vou no monte. Então você não é espiritual igual eu. Você ora de joelho? Quantas horas? Tantas horas. Para com esse negócio de competição, meu irmão. Espiritualidade não é isso, não é competição, tá? Eu não sou mais santo ou mais vaso do que ninguém. E outra coisa, essa palavra que está sendo pregada aqui, não é por causa da minha unção, não é por causa da minha espiritualidade. Essa palavra vai fazer efeito porque é a palavra de Deus. Tudo é dele, nada é meu. Então é Deus que faz, é Deus que age, Deus que está no controle de todas as coisas. Tá certo? Então quero que você entenda que pelo contrário de tudo isso, a espiritualidade, verdadeira espiritualidade, ela nos confronta. Ela nos faz nos enxergar. A verdadeira espiritualidade não faz a gente enxergar o outro. A verdadeira espiritualidade, ela nos confronta e ela faz nos enxergar. Então ela nos faz mais humilde, nos faz mais compassivo, nos faz nos reconhecermos que somos pecadores. Isso que a espiritualidade faz, ela nos confronta. E quando ela faz isso, ela nos estimula a mudança. Ela nos estimula a transformação. Ela nos estimula a ter virada de comportamento. Então, quando a espiritualidade, em vez de nós acharmos que nós somos síndrome de Deus, nós somos dependentes de Deus. Então, a espiritualidade, ela vai nos confrontar a se espelhar na vida de Cristo, pautada na sua palavra, como falei no início, para que a gente possa ser confrontado para ter mudanças de comportamento. O que deve ser espiritual, e as pessoas que é espiritual, verdadeiramente a pessoa que é espiritual, vive uma dimensão espiritualizada, ela não foge do confronto, ela não foge da chamada de atenção, ela não foge dessa exortação. As pessoas muitas vezes quando ouvem uma vida dessa, ela foge, ela foge do confronto, ela foge da exortação. Sabe por quê? Porque não é espiritual. Então a espiritualidade, ela nos confronta. E quando ela nos confronta, quando a espiritualidade ela nos confronta, ela faz ter mudança de atitude e mudança de comportamento. Então a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela nos faz, ela exige de nós uma mudança interior. Porque vamos ler aqui para a gente ler alguns versículos para a gente terminar. Ela vai exigir de nós, que diz em Romanos capítulo 6, verso 4, que diz assim, de sorte que nós somos sepultados com ele, no batismo, no monte, na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então ela nos confronta para nós andarmos em novidade de vida. Ela nos confronta também
para nós ficarmos longe da concupiscência da carne, conforme está, né, em Gálatas. Mas vou ler também aqui, ó. A Bíblia vai falar para nós também aqui. Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados. Então, quando nós somos repreendidos, nós somos confrontados, é para nós viver em novidade de vida. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então agora eu consigo entender a minha fraqueza, então eu também entendo a fraqueza do fraco. Entendo também os meus pecados, consigo entender o pecado do outro. Então a espiritualidade, ela é vivenciada, meu querido, verdadeiramente na mudança e na transformação. E também, sabe no que? Na confiança e na alegria que ela nos traz. Quando nós somos confrontados e vivemos a vida da dimensão espiritual, nós vivemos a vida de confiança na alegria. Então a espiritualidade em nós faz vermos um motivo de louvar a Deus em qualquer circunstância. Tá? Então, em qualquer circunstância, nós temos motivo de adorar a Deus, porque nós somos transformados, tivemos mudança interior, então nós verdadeiramente vivemos uma vida espiritual, e ela é vivenciada agora na confiança e na alegria. Como nós vivemos num mundo marcado pelo pecado, nós experimentamos muitas vezes tristeza, experimentamos apatias, experimentamos angústia, experimentamos coisas, sofrimento, mas quando esses sentimentos floram, quando os sentimentos vêm em nós, porque nós estamos no mundo de pecado, nós vamos fazer com que a espiritualidade que está em nós, ela se eleva. Por quê? Porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a verdadeira espiritualidade, a gente consegue entender a fraqueza do outro, a transformação, e temos alegria e paz e confiança em qualquer circunstância. Isso é ser espiritual. Espiritual é sofrer acreditando, né? Caindo e levantando. Então, pela graça que está sobre nós, nós conseguimos ter a verdadeira espiritualidade através da confiança e na alegria, independente das circunstâncias. Isso é ser espiritual. Então, a espiritualidade, para a gente finalizar, ela está intimamente ligada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira espiritualidade está direcionada e intimamente ligada com o Espírito Santo de Deus. Porque lá em João capítulo 14, verso 26, ele vai dizer assim, ó, e o Consolador ensinará a vós todas as coisas. Que todas as coisas é essa que o Espírito Santo vai ensinar? As pessoas acham que não preciso ler Bíblia, não preciso aprender, não preciso conhecer a Deus, preciso só saber que Deus existe, que o Espírito Santo vai fazer eu saber tudo. Não. Ele vai ensinar as coisas que vocês viram e ouviram. É isso que diz o contexto lá. Não vou entrar nesse assunto, mas para vocês entenderem, tá? Então, quando você está intimamente ligado com Cristo, intimamente ligado com o Espírito Santo, você vai ter relação com o Espírito Santo e a nossa espiritualidade vai revelar a nossa ignorância. A verdadeira espiritualidade vai relacionada com o Espírito Santo vai revelar a nossa ignorância, que vai nos auxiliar a buscar cada dia mais a ajuda e auxílio e orientação do educador de excelência, que é o Espírito Santo de Deus, para me ensinar cada dia mais a ser espiritual. Vocês estão entendendo como que é interessante isso? Então o que eu quero para a gente finalizar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, quem é espiritual, ouça esse tratado. Não vai ficar só nisso, vai ter vários estudos relacionados sobre espiritualidade. Esta é somente uma introdução para você entender verdadeiramente o que é ser espiritual. E viver uma espiritualidade num mundo cheio de desafios. Viver a espiritualidade num mundo cheio de dificuldade. Então, quando nos faz buscar, quando nós temos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, quando nós temos ouvidos para ouvir isso, quando nós ouvimos isso, nós buscamos a orientação do educador por excelência, que é o Espírito Santo de Deus, e faz nós buscarmos o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Eu fiz aqui um resuminho, e vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem uma coisa. Então, quando nós estamos na verdadeira espiritualidade, nós vivemos a busca da orientação do Espírito Santo, buscamos ser cheio do Espírito Santo, e buscamos o fruto do Espírito. E através do fruto do Espírito nós vamos viver amor, alegria e paz. Quando nós temos o fruto do Espírito, amor, alegria e paz, vai mostrar a espiritualidade de um caráter curado. Então eu vivo amor, alegria e paz, eu estou demonstrando a minha espiritualidade, que eu tenho um caráter
curado. Meu caráter foi limpo, porque agora eu tenho amor, eu amo o próximo, eu não sou arrogante, eu não tenho uma pseudo-santidade, eu não me comparo com a vida de ninguém, eu não faço aquilo que eu falei na parte anterior, não tenho aquele endeusamento, né? Não me endeuso, eu não sou Deus, tá certo? A síndrome de Deus, tá? Então eu tenho a minha espiritualidade vai mostrar que eu tenho um caráter curado, porque eu tenho paz, alegria e amor. Outra parte do fruto do Espírito, longanimidade, benignidade e bondade. Isso vai expressar para mim a minha espiritualidade. A longanimidade, a benignidade, a bondade vai expressar a minha espiritualidade expressa na comunidade. A minha espiritualidade expressa na sociedade. Porque eu tenho o quê? Fruto do Espírito, longanimidade, benignidade e bondade. Então, se eu for aquilo que eu falei antes aqui da pseudo-espiritualidade, eu não tenho bondade, benignidade, né, e longanimidade. Então, eu não estou expressando a minha espiritualidade dentro da sociedade. Então, meus queridos, verdadeira espiritualidade expressa os frutos do Espírito. E outra parte para a gente finalizar: fé, mansidão e domínio próprio. O que isso mostra na minha espiritualidade? Fé, mansidão e domínio próprio. Vai mostrar que a minha espiritualidade para com Deus, ela está em perfeita harmonia. Então aqui vai mostrar a sua espiritualidade. Nós mostramos nossa espiritualidade para nós mesmos, que é através o amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Tá certo? Então vou mostrar a minha espiritualidade para quem? Para mim mesmo. Olha que interessante. Em Gálatas, no fruto do Espírito. Para gente finalizar. Depois, na benignidade, longanimidade e na bondade, eu vou expressar a minha espiritualidade para a comunidade. Não é isolamento, é na comunidade. Agora, a fé, mansidão e domínio próprio, vou revelar minha espiritualidade para com Deus. Então são os 3 aspectos da espiritualidade: para comigo mesmo, para com os outros e para com Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou terminar esse estudo agora, para a gente poder louvar o hino 400. Vou terminar esse estudo com uma citação aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido algo sobre espiritualidade, como exercer verdadeira espiritualidade no mundo de crise, num mundo que não entende o que é ser espiritual. Então vai esse primeiro estudo. As próximas terças-feiras estarei falando mais sobre espiritualidade, sentindo o coração através de Deus falar sobre isso. Então eu quero terminar com você com uma citação do escritor Thomas Merton, tá? O escritor Thomas Merton. Eu escrevi aqui para eu vou ler, tá? Para a gente poder entender. Olha o que diz aqui o escritor Thomas Merton: não tenho ideia de onde estou indo. Não vejo o caminho diante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Nem sequer em verdade me conheço. E o fato de pensar que estou seguindo a sua vontade não significa que eu esteja fazendo. Olha que interessante. Mas creio que o desejo de te agradar te agrada de fato. Isso que eu queria que você entendesse. O desejo de agradar a Deus é o que verdadeiramente agrada de fato. Então a verdadeira espiritualidade é você querer agradar a Deus, meu irmão. Não agradar ao outro, não agradar a si mesmo, é para agradar a Deus. E tem gente achando que a espiritualidade é agradar a si mesmo, achando que é mais espiritual do que o outro. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com esse estudo, fique com esse ensinamento, e que Deus possa abençoar vocês ricamente. Nós vamos estar louvando nesta noite, agora para terminar, nós vamos estar orando o hino de número 400 da nossa harpa cristã. Louve juntamente comigo, adore a Deus. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é até bom que vocês façam pergunta acerca desse estudo hoje, para eu poder para aprimorar para terça-feira que vem. Vocês muito me auxiliam nas suas dúvidas, tá? E não só nas suas dúvidas, e também nas suas pontuações, nas suas colocações. E o nosso irmão Luiz Teles está fazendo aí. Ninguém consegue ser espiritual sozinho, tá bom? Então faça isso e vamos adorar o Senhor nesta noite com o hino 400 da nossa harpa cristã. Adora juntamente comigo e vamos estar terminando em nome de Jesus. Em Jesus eu tenho alegria, em Jesus
irmão. Nossa espiritualidade está em Jesus. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal da morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Eu agradeço a Deus por vocês terem ficado conosco neste estudo, neste culto de ensino de terça-feira. Sou grato a Deus, ao nosso pastor José Dias. Se você puder compartilhar, enviar no WhatsApp, o que você puder fazer para ajudar as pessoas, que a gente não começa uma batalha sozinho, não vence uma guerra sozinho. Eu preciso de soldados para ajudar as pessoas a entender verdadeiramente como é agradar a Deus. E é somente através do estudo da sua palavra. Se não for através disso, ninguém mais consegue. Então Deus abençoe, vamos estar orando e vamos estar terminando em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós passamos na Tua presença, aprendendo acerca da Tua palavra. Me ensine, meu Deus, cada vez mais ser dependente de Ti, em buscar o Senhor, em aprender mais de Ti, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa habitar em mim, ó Pai, me impulsionando cada vez mais em agradar a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Eu me considero, meu Pai, menor do que todos, Senhor. Me faça, meu Deus e meu Pai, querido Santo Eterno, para que eu possa entender, meu Pai, a Tua grandeza, a grandeza dos irmãos, ó Pai, que são superiores a mim, a grandeza do outro, papai, que eu olhe sempre as pessoas além de mim, maior do que a mim, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Abençoa cada vida, ensina, meu Deus, a nossos corações a andar de acordo com o teu querer e com a tua vontade. Eu que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, meus queridos, para a gente finalizar este culto de ensino na presença de Deus. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado, em nome de Jesus. Agradeço vocês por ter permanecido conosco. Fiquem em paz e tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.